Fala, Kerry. Guilherme Machado por aqui. Vamos conversar hoje sobre como vender para um cliente que não tem renda e precisa financiar um imóvel. Essa pergunta foi me feita numa caixinha de perguntas que a gente abriu lá no Instagram. Se você não me acompanha por lá, convido você também a consumir nosso conteúdo lá pelo Instagram. De vez em quando a gente abre caixas de perguntas. Eu tenho buscado algumas perguntas lá para responder aqui no YouTube, tá? Aproveita, se você não é assinante do canal, também já assina o canal, vai aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sino, pois assim o próprio YouTube notifica você toda vez que tiver um vídeo novo no nosso canal. Também você vai nos presenteando com a sua companhia aqui no YouTube. Como vender para um cliente que não tem renda? No Minha Casa Minha Vida, você tem uma legislação própria. Se for um imóvel próprio, que não seja no programa Minha Casa Minha Vida, você tem uma legislação específica de financiamento. E a pergunta se aplica a ambos os cenários, se for mercado primário também de lançamento. O que é importante a gente compreender ao olhar aqui do nosso canal da Metodologia QR? Eu entendo que um corretor de imóveis ele é um educador. Ele não está ali simplesmente para apresentar o imóvel, ele está ali para orientar o cliente sobre aquele imóvel, sobre o que é melhor para o cliente, se ele tem filho, se ele não tem filho, entender o cotidiano desse cliente para poder direcionar ele para as melhores opções que o mercado hoje oferece, que se aplicam à realidade dele. Se a gente ficar preso simplesmente no querer do nosso cliente, é mais ou menos ficar preso ao nosso querer. A gente sempre quer alguma coisa que a gente muitas vezes ainda não pode comprar por algum motivo, seja financeiro, seja pelo momento de vida que a gente está. Por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico do nosso cliente, entender o que levou o nosso cliente a buscar aquele tipo de imóvel, as condições que o nosso cliente se encontra financeiramente, socialmente, né? A dor que o cliente busca resolver por meio do imóvel, porque senão a gente vai ficar simplesmente um mostrador de apartamento, de casa, de lote, de sala. Eu entendo que é muito mais amplo a nossa profissão do que isso. Não é só mostrar um apartamento. No que tange um cliente que não tem renda, a gente precisa entender primeiramente, dentro da estrutura financeira dele, o que é não ter renda, né? Porque ele pode somar rendas das outras pessoas, de outros familiares, para comprovar na instituição financeira. É uma possibilidade. Talvez eu não tenha, eu, Guilherme, não tenha, mas eu tenha pessoas que residem ou que irão residir nesse imóvel comigo e que o programa Minha Casa Minha Vida aceita, o que o programa ou outro tipo de financiamento pode aceitar. E aí que vai o papel do corretor de imóveis de mostrar para o cliente as possibilidades que ele tem, de buscar entender seu cliente, vem aqui, para a gente adquirir esse imóvel, a gente vai precisar de alguns documentos. Você tem fundo de garantia, extrato do seu fundo de garantia, carteira de trabalho, quanto tempo você está com carteira assinada nesse trabalho específico, quanto tempo você tem de carteira assinada. Cada programa Minha Casa Minha Vida tem uma legislação própria que é importante, se você trabalha nesse segmento, que você aprofunde em saber quais são os critérios que o programa exige para liberação de crédito, para liberação de subsídio. Se você não adentrar em conhecimentos técnicos, dificilmente você vai poder orientar o seu cliente, dificilmente você vai poder ter o critério de aprovação ou de avanço no seu atendimento. Porque o imóvel está lá, ele é tangível, num folder, no material de publicidade, de marketing que você estiver trabalhando. Mas e a educação para esse cliente? Os critérios para que você consiga gerar para ele essa flexibilidade, essas variações, ampliar para ele as possíveis jornadas, os possíveis caminhos que ele vai poder percorrer ou ter que comprovar para ficar apto a ter esse crédito junto à instituição financeira. Aí que é o papel do corretor de imóveis. E se você tiver, um cliente que você fez essa educação, fez esse diagnóstico e entender que ele não se aplica para aquele crédito que ele busca, você tem que dizer a verdade para ele, cara. O seu cliente, para aprovar o teu crédito ou para avançar para a próxima etapa, nós precisaríamos dessa documentação aqui. E pelo que você me apresentou, os documentos que você me apresentou, eles não são suficientes para que a gente consiga avançar para a próxima etapa. Ou você tem um complemento de renda que a gente consiga comprovar para a gente buscar a aprovação junto à instituição financeira? E aí vai de você, profissional.
trazer a verdade de forma específica, clara, educada, profissional para o seu cliente, dando a ele possibilidades, variáveis. Você precisa dar os inputs para que ele, cara, eu não tinha pensado nisso, é verdade, eu posso pegar um complemento de renda com meu marido, eu posso pegar um complemento de renda com minha esposa, não, tem uma situação aqui, tem um FGTS aqui, um extrato que eu não lhe apresentei, tem um extrato bancário aqui que eu posso juntar de uma renda que eu recebo aqui de aluguel e que eu não lhe apresentei, e aí você precisa trazer esses inputs para o seu cliente, para trazer para dentro dessa educação, desse diagnóstico, quais são as possibilidades que ele tem. Esperar que o cliente tenha, que ele saiba, vamos colocar assim, o que lhe apresentar, é possível? É. Mas eu entendo que vai da gente, quanto profissional, quanto corretor de imóveis, perguntar ao cliente, questionar o cliente, mostrar para ele, que, principalmente, que a gente sabe o que a gente está falando, mostrar para o cliente por que a gente está pedindo, mostrar para o cliente quais são as linhas de crédito que ele vai ter acesso, ou que ele pode ter acesso, né? Porque muitas vezes ele vem impactado pela mídia, pensa que ele tem direito àquela linha de crédito, e muitas vezes, quando a gente vai fazer esse diagnóstico, não se aplica à realidade dele, mas não é do cliente essa consciência, é nossa. Por isso que um profissional, um corretor de imóveis, precisa ter conhecimentos técnicos, financeiros, sobre, para além do imóvel que ele está vendendo, mas do que está em torno dessa comercialização, dessa intermediação, e você, como representante legal, nesse momento do seu cliente, orientá-lo de uma forma muito segura, muito respeitosa. Então, eu entendo que esse é o caminho que a gente vai conseguir fazer a sociedade perceber a nossa profissão de uma forma diferente, mais valiosa, sendo de fato educadores, sendo de fato orientadores, trazendo a documentação, trazendo as possibilidades, as perspectivas, as linhas de crédito e critérios de acesso às linhas de crédito, para que ele nos apresente a documentação, para que ele nos forneça o que ele tem em mãos, para que a gente consiga avaliar junto às instituições financeiras o que é possível, o que não é possível. E aquilo que não for possível, nós vamos falar com ele. Ó, essa linha de crédito, ela não se aplica para você pelos critérios X, Y e Z. Mas nós temos uma outra linha de crédito que se aplica para você. Vamos botar um exemplo, né? Mas essa linha de crédito é mais cara, mais alta, não é isso que eu estava querendo. E aí você não vai confrontar. Você vai dizer, pô, maravilha, mas para essa linha de crédito, os critérios são esses. Porque quem dá os critérios não somos nós, corretores de imóveis. São as instituições financeiras, é o governo federal, no caso do programa Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos de dar orientação, nós temos de dar uma direção, nós temos de fornecer informação para que o cliente entenda dentro da realidade dele o que pode, o que não pode ser aplicado. Fora isso, pessoal, é perder tempo, né? Perde tempo seu, corretor, perde tempo do cliente, perde tempo muitas vezes do vendedor, caso tenha. Eu acredito que a gente tem um papel fundamental nessa orientação, nessa direção e nessa educação perante ao cliente. Então é isso que eu tenho para compartilhar com você, essa é a minha visão e eu quero te ouvir. Como é que tem sido a sua realidade? Como é que tem sido os seus atendimentos? Você tem feito essa educação? Você tem feito essa direção para o cliente? Tem feito esse diagnóstico? Quais são os desafios que você enfrenta nesses momentos? Compartilhe aqui comigo. Vou ler os comentários, quem sabe a gente não gera um outro conteúdo, um outro vídeo a respeito disso. Vamos junto? Vamos junto para o topo, para o pódio. Vamos juntos quebrar as regras. Educação que liberta. Esse é o caminho do teu sucesso.